Fala pessoal, beleza? E aí pessoal, vamos de dica. Essa dica é do mês de junho de 2022. Vamos falar sobre a associação de capacitores eletrolíticos e umas informações que são importantíssimas para vocês que trabalham com amplificadores. Lembrando que essa matéria vai estar em nosso 5º módulo do curso de manutenção de amplificadores, informando alguns cálculos específicos, que no caso é calcular esses resistores nessa associação aqui, tá? Eu vou explicar nessa dica aqui como e por que a gente tem que utilizar aqueles resistores. Então vamos lá. A associação de componentes eletrônicos, elas são feitas principalmente entre capacitores, resistores e indutores, ok? Essa associação é feita para adequar o componente em diversas performances, e no caso do capacitor não pode ficar para trás. Então a dica de hoje, nós vamos explorar esse mundo dos capacitores, e para aquelas pessoas que trabalham com manutenção de amplificadores de potência, que precisa associação de capacitores para melhorar filtragem de fonte, fazer a parte de controle de ganho. Bom, uma infinidade de circuitos são aplicados essas regras que vocês vão ter a dica aqui agora. Então vamos lá. Esse aqui é um exemplo de uma ligação de capacitores. No caso aqui, elas estão ligadas em paralelo. Então esse tipo de associação aqui a gente faz para aumentar a capacitância do circuito de filtragem, diminuir a ESR dos capacitores e fazer a parte de acoplamento da fonte, ok? Reduzir o ripple, ok? Então a associação aqui para dois polos, positivo e negativo, com o GND, onde você tem o polo positivo, o polo negativo e o GND. Um detalhe importante aqui nessa associação é que a tensão permanece a mesma, ou a tensão do capacitor mais baixo, ou seja, se aqui fosse um capacitor de 10.000 por 80 e aqui um 10.000 por 63, a tensão que prevaleceria seria de 63 volts, ok? Então aqui eu teria 20.000 por 63, se fosse um de 63 e outro de 80. Bom, mas a associação que é mais perguntada é a associação em série. Então, como é que eu faço esse cálculo para poder associar dois capacitores em série ou uma sequência deles, ok? Então vamos lá. Se formos trabalhar somente com dois capacitores, a gente utiliza essa forma, que é mais simples para fazer. Ou se for vários capacitores, você utiliza essa outra forma aqui, que é uma forma bem simples, tá? Que é 1 sobre capacitor equivalente é igual a 1 sobre C1 sobre C2 e Cn. Aí você vai fazer o cálculo. Mas se você achar dificuldade nesse cálculo, você pode fazer o seguinte: faz desses dois, acha o resultado, e depois do resultado desses dois você coloca com esse outro capacitor aqui, se fossem 3, e se fossem 4, assim sucessivamente. O resultado vai sendo encaminhado. Então a tendência é que a capacitância diminua nessa associação, é um dos termos que a gente tem que entender. A capacitância diminui, a tensão é elevada, ou seja, você consegue uma elevação da tensão. Então é por esse motivo que esse tipo de associação é bastante solicitado aí para quem faz manutenção de amplificadores, tá? Porque aqui você tem uma associação quando você não tem aquele capacitor que tem a tensão de alimentação do amplificador, você quer utilizar dois capacitores para suprir essa necessidade. O cálculo é feito através de
capacitores em série, tá certo? Os capacitores em paralelo é mais fácil que somente uma soma. Eu já havia falado para vocês, né, que a associação dos capacitores, você soma as capacitâncias e mantém a tensão do menor capacitor, ok? No exemplo aqui, dois capacitores iguais de 50 volts, eu vou ter um capacitor de 50 volts, mas com a capacitância duplicada, ok? Se aqui fosse um capacitor de 100 e aqui de 50 micro, ficaria 150 micro, né, por 50 volts. E aqui você teria um capacitor com a tensão de 100 volts, outro por 50. Então, cada um com 10 micro, resultante 20 micro, 50 volts, que é a tensão menor aqui, tá? Então é fácil, a associação em paralelo de capacitores equivale à associação em série do resistor, ok? Bom, o detalhe aqui é o seguinte: a gente precisa entender que os capacitores, além da capacitância, nós temos também a resistência equivalente série, que eu vou explicar daqui a pouco. Para a gente fixar a associação em série, vou citar o exemplo aqui dos capacitores, né? Observe que a polaridade tem que ser obedecida. No caso aqui eu estou utilizando dois capacitores de 100 micros por 50 volts. Então qual vai ser meu resultado equivalente? Então, utilizando a fórmula simples, que é essa aqui, eu tenho 100 micro vezes 100 micro e 100 micro mais 100 micro. Pessoal, não tentem cortar os zeros aqui agora, tá certo? Deixa para cortar o zero no final da conta. Então 100 vezes 100, 100 vezes 100 dá 10.000. 100 mais 100, 200. Aí você corta 2 zeros, fica 100 dividido por 2, que dá 50 micro. Então o capacitor equivalente é 50 micro por 100 volts. Observa que eu somei as duas tensões, ok? Porque agora vai ser a nova tensão equivalente também. Só que tem um detalhe, gente. Isso aqui é no caso de capacitores ideais. O cálculo não pode ser feito somente baseado nesse argumento que eu estou passando aqui. É evidente que você vai calcular, a capacitância vai ficar, mas a gente tem que adotar algumas medidas para que isso aqui prevaleça. Então vamos lá estudar um pouquinho sobre a ESR, que é resistência série equivalente, ok? Então, dentro de um capacitor, isso aqui é um capacitor eletrolítico, nós temos uma resistência que está em série com o capacitor, por isso que é chamado resistência em série, ok? Equivalente. Quando vamos fazer associação de capacitores em série, nós recomendamos que seja adicionado duas resistências ligadas em paralelo em cada capacitor. Qual é a função desse resistor? Primeiro, equalizar a corrente, ok? E fazer a redução da resistência equivalente série. Por quê? Observe que eu tenho duas resistências, vamos tirar aqui esses resistores, temos duas resistências, então aí seria aumentado a resistência equivalente série. Isso aí ficaria às vezes complicado para o circuito, tá certo? Principalmente se fosse um circuito ressonante. Mas no caso de fonte de alimentação, a gente precisa também garantir que as tensões aplicadas em cada um estejam equalizadas. Então a função desses resistores é equalizar a corrente em cada capacitor, e com isso você vai ter uma tensão ajustada aqui para o seu capacitor. Ou seja, se você não tivesse esses dois resistores, o que aconteceria? O que? Chegasse aqui, esse capacitor fosse de 60 e esse de 60 volts, se aplicasse aqui 120 volts, né? Esse aqui poderia estar com 70 e esse aqui poderia estar
com a tensão menor. No vídeo que eu fiz, vídeo prático, se vocês dão uma procurada aí nas nossas playlists aí dos nossos vídeos, vai mostrar as medições que a gente faz nos capacitores. Eu vou tentar fazer novamente com os capacitores maiores, tá? Capacitores de 22.000. Vou explicar para vocês passo a passo no vídeo prático. Só que esse vídeo prático, gente, vai estar no nosso canal da Powertronic somente, tá certo? Então, se você não for inscrito, se inscreva. É um canal alternativo que lá só falamos sobre amplificadores de potência. E lá vocês vão entender o processo, por que a gente aplica os resistores. Vocês vão entender na prática. Mas aqui eu vou passar para vocês informações. Então, vou dar um exemplo aqui. O pessoal do curso vai receber agora nesse 5º módulo um assunto interessante, que é como calcular esses resistores aqui, tá? Então eu vou ensinar como é feito esse cálculo, para que você tenha uma equalização harmoniosa dos capacitores, próxima à perfeição, né? E ter uma corrente reduzida no final das cargas dos capacitores. Então a gente vai estudar muito a parte de conservação de energia dos capacitores, ok? E por que a gente utiliza esse resistor? A gente precisa equalizar as correntes de tensão, tá? Manter a mesma tensão aqui e aqui. Um exemplo aqui, tá? Eu medi nesse medidor a SR desse capacitor, tá? Vamos ver aqui o resultado. Demora um pouco, porque é um capacitor grande, né? Vamos lá. Uma SR de 1.7. Ok? Então, gente, a SR, para você medir ela, o correto não é fazer o que está aqui, porque eu já tinha feito uma medida, tá? Então vamos lá fazer o ajuste correto. Primeira coisa que você tem que fazer em qualquer medição de capacitor é curto-circuitar aqui, ó, os polos. Dá um tempinho, porque se você ligar diretamente, você pode queimar o seu aparelho, porque aqui tem energia, tá? Acumula energia, principalmente um capacitor desta natureza. Então vou botar aqui e vou refazer a medida. Você viu que deu 1.7, não é isso? Então vamos refazer a medida. Eu dei uma zerada. Bom, bateu lá SR 1.7. Então nossa residual é de 1.7, ok? Então, gente, essa é a forma correta de se medir a SR do seu capacitor, tá certo? Um dos detalhes que eu vou passar para vocês aqui, ó, normalmente esse tipo de capacitor com grande filtragem não pode ser ligado diretamente em fontes chaveadas, ok? Isso é uma dica importante que eu vou explicar por que agora. Os capacitores com grande capacitância, eles são curto-circuito, né? Assim como todos eles são curto-circuito, só que acontece o seguinte: quanto mais capacidade ele tiver, mais a corrente de partida irá aumentar, ok? Dá um exemplo aqui, ó. Eu admiti que a SR de um capacitor é de 0,86 ohms, ok? Vamos supor que eu aplique 60 volts diretos nesse capacitor. Então minha corrente de partida será de 69,7 ampere. Então é uma corrente altíssima, é uma corrente instantânea, né? Até o capacitor atingir a tensão de trabalho dele, ok? Só que tem um detalhe: fonte chaveada, ela não suporta picos de corrente. Então você pode queimar o inversor
da sua fonte chaveada se você aplicar diretamente. O recomendado é que você utilize um soft start para a fonte de alimentação, ok? Fonte de alimentação que tem um PFC, tem recursos que fazem esse tipo de proteção contra curto, não tem problema, você pode ligar diretamente o capacitor diretamente na fonte, porque ela tem proteções para evitar esse tipo. Só que tem um detalhe, ela pode permanecer desconectada, porque ele vai entender que é um curto, porque ela vai entender que é um curto na saída, não vai carregar o capacitor e com isso a fonte vai ficar desarmada, ok? Então esse aí é a faca de 2 gumes das fontes chaveadas. Para o pessoal que vai fazer o curso ou que está fazendo o curso, vocês vão receber um 5º módulo onde vai ter esse assunto bastante detalhado, inclusive, e explicando como faz o cálculo dos resistores equalizadores dos capacitores, ok, gente? Então, quando você for fazer associação de capacitores eletrolíticos, lembre-se dos resistores de equalização, que são importantíssimos, ok? Então, pessoal, a dica de hoje é sobre esse assunto, associação de capacitores, e eu espero que vocês tenham sanado suas dúvidas, tá? Se vocês quiserem se aperfeiçoar, sugiro que façam um curso de manutenção de amplificadores AB aqui da Powertronic, tá certo, gente? Aquele abraço e até a próxima.